está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 14 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ei, minha gente, olha que bênção maravilhosa. Você pode participar do nosso Debate 93 aqui pelo nosso WhatsApp, dando a sua opinião no programa de hoje, 96803-8319, 96803-8319. Você liga, você manda aqui, você manda a sua mensagem de texto aqui com as suas opiniões sobre o tema. E querendo encaminhar aqui o seu testemunho sobre o Debate 93, a importância do Debate 93 na sua vida. Às vezes é aquela palavra que Deus manda na hora certa, e diz: meu Deus do céu, estava procurando essa resposta e Deus trouxe para minha vida. Vamos glorificar ao nosso Deus e Pai, vamos testemunhar para que o nome do Senhor seja honrado. E você pode encaminhar aí sim mensagem de áudio. Você grava aqui o seu áudiozinho, claro, bonitinho, no lugar adequado, dá o seu nomezinho para que eu possa agradecer aqui pela sua palavra e glorificar a Deus também pela sua vida, sempre durante o programa, entre 11 e meio-dia, 96803-8319, assim como fez, por exemplo, a nossa irmã Marinalva. A paz do Senhor Jesus, J.R. Meu nome é Marinalva, tá? Tem um dia abençoado e o debate é muito bom, ele esclarece, é muito gratificante em minha vida, muito importante, Jota. Um beijo, fique com Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática executou uma importante operação contra a pedofilia. Ontem os policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e prenderam em flagrante 10 suspeitos, que são realmente pessoas impressionantes. Aí todo mundo, quando fala de pedofilia, perde a linha, porque realmente é dose pra leão aguentar a história de um pedófilo. Um dos homens suspeitos de pedofilia, ele tinha cerca de 3.000 vídeos baixados no ano passado, segundo a delegada titular, a Daniela Terra. Os equipamentos dos suspeitos são de alta tecnologia. Alguns dos que foram apreendidos estavam baixando, na hora que os policiais estavam lá, estavam baixando e enviando vídeos para suas redes criminosas. A pedofilia é um crime nojento e repulsivo, atinge crianças, meninos e meninas. Além da ação policial, pergunto a você, como combatê-lo? Qual a resposta do Evangelho de Jesus Cristo para os pedófilos? A resposta do Evangelho de Jesus Cristo para as vítimas de pedofilia e para os seus familiares. Quero a sua participação, a sua opinião, sempre muito importante para a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. A Procuradoria-Geral do Estado negocia com o Ministério Público Federal e a Justiça Federal a repatriação de 270 milhões desviados dos cofres públicos pelo ex-governador Sérgio Cabral. Ele e toda a turma dele, né? Já foram esses recursos, 270 milhões, já foram recuperados pela Operação Lava Jato no Rio. Os recursos estão bloqueados e a devolução deve ocorrer neste mês. Claro, uma cerimônia de repatriação é sempre uma cerimônia muito especial, é algo assim que a gente espera. Isso é tão incomum que quando começa a ver isso uma vez, duas vezes, meu Deus do céu, é uma mudança, né? A pergunta é: que destinação você daria a esses recursos, tá bom? 270 milhões deverão ser repatriados para os cofres do governo do estado. Que destinação você daria a esses recursos?
Pergunto a você, você já orou pelo fim da impunidade e corrupção no Brasil? Isso já foi pauta da sua oração? Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, na versão da NVI, está escrito: a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Como aplicar, minha gente, esse texto bíblico? Quero a sua opinião e participação no nosso debate 93 de hoje. Há algum tempo, conta aqui uma de nossas ouvintes, planejei trair a minha esposa. Tive a oportunidade de voltar atrás, mas não o fiz. Reconheço que tudo que fiz foi consciente. Existe perdão para pecado premeditado? É normal sentir prazer ao pecar? Qual a diferença entre pecado e iniquidade? Qual a sua opinião, sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje? Este é o Debate 93, Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, meu querido, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. O ouvinte fala sobre pecado premeditado. Dá até a impressão que o pecado é uma coisa que, o cara acabar, não dá essa impressão? Mas o premeditado é aquele que faz o planejamento quase que estratégico, né? O que vai fazer, como é que vai acontecer. Como é que o senhor entende esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores da mesa, bom dia a você que sempre ligado na Melhor está nos ouvindo. Existe o pecado acidental, né? Que você se encontra em certas circunstâncias e acaba sendo tentado, porque todos nós somos tentados, né? E tentação é inerente ao ser humano. E o que é pecado? O pecado é ceder à tentação, é dar voz, é dar lugar, é dar espaço a essa tentação que advém da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, como diz a palavra do Senhor, né? Queremos ser ricos, caímos na tentação da ganância, do suborno. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? E desejamos aquilo que dar espaço que a carne precisa. Agora, a maioria do pecado, ele é premeditado, arquitetado, pensado, né? A pessoa começa a elaborar isso na mente, começa a ter a influência do inimigo no oferecimento, começa a ter a concupiscência dos olhos também, o desejo, a volição da alma, né? A alma doente, a alma perversa, e a pessoa vai trabalhando isso na sua mente, trabalhando isso e acaba consumando o pecado. Então tem o pecado acidental e tem o pecado premeditado, aquele trabalhado que você vai dando espaço e cada vez mais espaço. Eu digo assim, que o pecado, o passarinho pode pousar, né? O pecado pode pousar na sua cabeça, só não pode fazer ninho. Então quando ele pousar, espanta, porque pousar é a tentação. Todos nós estamos suscetíveis a ela. Agora, espanta esse passarinho, que se ele fizer ninho, você cedeu à tentação. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, querido, muito bom dia, seja bem-vindo. Como é que o senhor entende esse assunto, pastor? Olha, vamos começar, vamos definir um pouquinho o pecado. Nós geralmente falamos, é o nosso assunto, faz parte da nossa querida, muito esses termos, e nós vamos entender. Olha só, vamos partir vamos dizer assim, da cosmovisão helênica, do mundo daquele tempo. Então, eles entendiam que o ser humano, ele já nascia, ele já trazia, como nós podemos dizer, na linguagem nossa atual, nós diríamos que ele traz uma susceptibilidade psicoexistencial. Quer dizer, alguma coisa que não está, vamos dizer assim, não tem marcas no psiquismo humano, mas que existe no ser humano. Quando a gente estuda genética, todo mundo está lembrado, a gente chama isso de ontogenética, né? Então, existe isso aí. Então, eles chamavam isso de hamartia. Então, é uma susceptibilidade psicoexistencial para seguir determinadas direções que levam sempre à satisfação do seu ego, do seu eu. Então, seria a definição de hamartia. Como o indivíduo tem essa susceptibilidade, o ambiente externo funciona como o insight, a atração. O insight leva à transgressão. A palavra grega aí seria adikia. Então, levaria à transgressão. A transgressão, ela desencadeia a produção de dopaminas, de endorfinas, e com a continuidade do ato, tem atos que eles são muito fortes, como os atos ligados à sexualidade, ele em 3 vezes, por exemplo, já
já se estabelece. Outros levam mais de 7 repetições. O certo é que a adiquia, ela vai trazer um condicionamento. Como o ser humano, originalmente, ele tem uma maneira de ser, de funcionar, e eles chamavam isso de a lei ontológica de cada um, a palavra grega nomos, a lei. Então, logo, quando o indivíduo perdia esse nomos original por causa das transgressões que traziam condicionamento, então ele dizia que o indivíduo tornou-se um anomos. Então, é esta palavra que é traduzida para nós como iníquo, que de onde originar a palavra anomia, que é iniquidade. Aí, inclusive, o apóstolo João, para nós não fazermos significado, mas para aquele tempo era obrigado a explicar, diz, e a anomia, quer dizer, a iniquidade, que é pecado. Então, precisamos de entender primeiro isso aí. Agora, outra coisa que eu vou deixar aqui para todo mundo pensar. Quando você vê o sistema de sacrifício no livro de Levítico, você vê que o sistema de sacrifícios era para os pecados cometidos inadvertidamente. E no livro de Levítico não existe propiciação por pecado cometido propositadamente. E você vai ler toda a Bíblia e você vê que Deus é Deus dos fracos. Deus não é Deus dos debochados. Muito bem. Então é bom nós pensarmos só para tentar exemplificar e resumir um pouco as palavras do querido pastor José Derivaldo sobre esse tema, traz aqui uma perspectiva de que o homem é conduzido a realizar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que dá prazer. A perspectiva do prazer como centro deste homem, ou seja, como foco da sua vida, o leva a transgredir, a ser um transgressor daqueles princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, existe uma pontuação importante na diferença da perspectiva judaica e a perspectiva cristã, até sobre o aspecto da transgressão. É isso? Quer dizer, nós temos aí... A judaica era existencialista, a cristã é essencialista. E tem um olhar um pouco mais pragmático, pastor, que é o seguinte, é a questão do ato ou da intenção do ato. Quer dizer, na perspectiva cristã, nós temos todo um envolvimento emocional já contando como uma transgressão. Na perspectiva judaica, ainda que tivesse uma ação, uma intenção, não havendo a ação, de alguma forma isso estava colocado ali. Pastora Tatiana Fernandes é pastora do Ministério Rehoboth, ali na nossa querida Mesquita. Muito bom dia, bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje. O assunto é, pastora, há algum tempo planejei trair a minha esposa, tive a oportunidade de voltar atrás, mas não fiz. Conta o ouvinte, reconheço que tudo o que fiz foi consciente. Existe perdão para pecado premeditado? É normal sentir prazer ao pecar? E ao final ele pergunta qual a diferença entre pecado e iniquidade. Sim. Bom dia, JR. Bom dia, amados debatedores. Bom dia, querido ouvinte. Eu acho que é um tema muito bacana e maravilhoso de se falar. Eu acho que existe muitos ouvintes agora necessitando ouvir esse esclarecimento e ouvir essas palavras. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa esclarecer, porque existe pessoas que têm dúvidas em saber o que é a iniquidade, pecado de iniquidade. Iniquidade é um comportamento contrário à moral. A iniquidade é mais do que um pecado. É a pessoa se acostumar e não ter mais vergonha de pecar. Então, neste caso aqui, nós podemos falar também de um homem segundo o coração de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 11, que é Davi. Davi olha para Betseba, Davi cobiça Betseba, Davi pede para trazer Betseba, Davi sabe que ela é mulher de Urias, ele cobiça a mulher de Urias, e interessante que nos versículos 13, 14 e 15 fala que Davi, depois que ele esteve com Betseba e soube que ela tinha concebido, ele chama Urias, ele bota Urias para comer junto com ele, né? Ele tem a intenção de embebedar Urias e usa o próprio Urias para mandar uma carta, né, para Joabe e preparando a sentença de morte dele, né? Então,
por obediência, Urias faz tudo isso e Urias é aquela vítima, né? E esse homem aqui, a qual o ouvinte relata, essa pessoa que o ouvinte relata, é uma pessoa que ela passou por esse momento que Davi também passou, teve seu pecado perdoado, mas o seu pecado gerou uma consequência. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque tem perdão quando há o arrependimento genuíno, mas não remorso. Aqui um ouvinte nossa dizendo, premeditado é uma coisa que não tem perdão, na opinião dela, aqui foi bem estudado, o pecado como se fosse uma atitude bem pensada, cada dia existe mais desculpas para poder sustentar isso aí. Uma querida ouvinte nos conta, olha, meu esposo me traiu pela internet, chegou até a colocar crédito no celular dessa mulher, meu casamento nunca mais foi o mesmo, não confio mais nele. Veja como as coisas são premeditadas, para botar crédito no celular de alguém, quer dizer, é uma coisa quanto mais, é uma coisa deliberada, né? Uma coisa que vai se aprofundando. Todo o pecado vai ser elaborado na parte psíquica, né? Foi colocado aqui, nós poderíamos falar de Jung, que trabalha no ego, né? A sombra. E a sombra é talvez para Jung o lado negro que o mundo externo nos deu ao longo das experiências, dos complexos que foram sendo armazenados por forças impressas de emoções, sentimentos e vivência do mundo exterior. Bom, Jung vai dizer que todo ser humano tem a sombra. E a sombra, né, que aí vai ser escondida pela persona, aquela máscara que nós temos social para estar em determinados lugares, que não revela de fato o ego que nós temos e principalmente a sombra que nós escondemos. Mas quando esse ego vai ser diluído, a sombra então vai tomar conta. E para nós, o que é a sombra? Para nós, a sombra é a alma, é a raiz pecaminosa, é aquilo que herdamos do Éden, é a consequência que está em nós. Paulo vai dizer uma coisa tremenda, e ele vai fazer uma alusão a uma cena que era muito comum naquela época, dos assassinos. A paga dos assassinos, né, era pegar o corpo morto daquele quem assassinou, colocar face a face, boca a boca e amarrar e deitar os dois, o vivo e o morto, para que o vivo que assassinou morresse com aquele que ele foi objeto do seu crime. E Paulo vai usar essa cena e diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na verdade, Paulo está dizendo que esse corpo da morte, o homem interior, o homem velho, o homem da natureza pecaminosa, está amarrado a nós e surge agora dentro de nós um novo homem, uma nova criatura, mas ele está sendo mortificado. É um processo. Esse corpo nosso só vai estar isento disso quando formos glorificados. E aí esse entendimento é que você vê, porque senão a gente vai pensar que vir para Cristo é anular este homem e anular a possibilidade de pecado. Nós não somos pecadores porque queremos, somos pecadores acidentais, somos pecadores porque temos a natureza pecaminosa. Nós não vemos na prática do pecado, mas pecamos. Alguns fazem a distinção, pastores, dentro de ato e estado, no sentido de que são pecadores, estão dentro desse estado. A tendência é essa, a nossa carnalidade nos leva ao erro, nos leva à transgressão, nos leva a nos afastar de Deus. Fica absolutamente claro que a intenção do diabo ao tentar o cristão e a todos os outros, mas ao tentar alguém que está perto de Deus é afastá-lo de perto de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Nenhum de nós consegue ser perdoado por sacrifício próprio. Qualquer sacrifício humano, ele será menor do que o pecado, ou seja, não dá para pagar ou apagar o pecado com o sacrifício humano. Exatamente por conta disso que Jesus Cristo foi enviado. O sacrifício é de Cristo e é um sacrifício chamado vicário, quer dizer, em lugar de alguém. Neste caso, em lugar dos amados de Deus, aqueles que se rendem a Ele, para terem aí sim os seus pecados perdoados. E aí é que entra um processo interessante, porque ainda que uma pessoa tenha pecado anteriormente, pecou anteriormente premeditadamente, ela pode encontrar o lugar do arrependimento. Sim. É isso? Sim. E tendo encontrado esse lugar, tô só sinalizando como se fosse um lugar, um espaço onde você diz, meu Deus do céu, eu fiz isso, eu planejei isso, eu executei isso, mas eu hoje estou arrependido. Como deve proceder alguém que chegou
neste chamado lugar de arrependimento? Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga a minha transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e do meu pecado. Davi se refere aqui ao pecado lá de 2 Samuel, o pecado de Betseba. Então, nós entendemos que há pessoas que vão passar pelo pecado, vão cometer o pecado de iniquidade por um momento, sofrem as tentações, cedem aos desejos carnais, mas depois ao arrependimento genuíno, como nesse caso de Davi. Em Salmo 51, Davi se refere ao pecado que foi cometido lá atrás. E aí ele tem consciência do pecado dele, do adultério e do homicídio, e aí ele rasga o coração dele para Deus. E a palavra de Deus que diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Todos nós somos passíveis a erro. A Bíblia nos ensina que aquele que está de pé vigie para que não caia, e nós precisamos vigiar o tempo inteiro. Olha, vamos entender. No caso do que a nossa irmã diz aqui, que a pessoa manda aqui, então o camarada cometeu, não sei se foi adultério, se fornicação. Adultério é quando a mulher de alguém pegou uma mulher, uma eixa, mulher de alguém. Então, seria adultério. No caso contrário, seria fornicação ou qualquer outra forma de porneia, de imoralidade. Então, vamos entender. Pela lei, quando o indivíduo adulterava, ele seria morto. Ele teria que ser morto. Sim. Aí, nós dizemos, mas nós vivemos no Novo Testamento, nós vivemos na graça. Não mudou muita coisa, não. O apóstolo João diz, existem pecados que são para a morte. E por esses, eu nem digo que orem. Então, geralmente, nós procuramos comparar a lei e a graça, querendo dizer que a graça é boazinha. Negativo. A graça é muito mais séria e continua sendo pecado que é pecado. O que é que Jesus fez por nós? É que nós precisamos de entender. Olha só, Jesus fez vamos dizer assim, algo para nós. Ele chegou, ele viveu tudo que Deus, a perfeição que a lei de Deus exigia. Ele viveu com perfeição toda a Torá. Ninguém vai para o céu sem cumprir a Torá. Ninguém é salvo sem cumprir a Torá. O que foi que ele fez? Ele cumpriu tudo. Aí, como é que ele faz agora? Agora, eu pego a minha vida, é uma aliança entre mim e Deus. Eu pego a minha vida e dou para ele. Ele pega a vida de Cristo e dá para mim. Progressivamente, a vida de Cristo vai amalgamando a minha vida, vai tomando conta da minha vida. E eu vou cada dia vivendo a vida de Cristo, até a totalidade. Como Paulo diz, vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, cada vez que o indivíduo cometer um pecado, ele tem que saber o que é que ele está fazendo. Cometeu o pecado, foi inadvertidamente, o sacrifício de Jesus está valendo para ele. Agora, cometeu o pecado por descaramento e dizer só porque eu sou cristão, não, meu querido, não existe sacrifício de Jesus a favor de pecado proposital. Temos que acabar com esse negócio de dizer para as pessoas que não, que isso, que aquilo. Estamos gerando formando uma geração de homens inconsequentes, de mulheres inconsequentes, que quando a tentação bate, a consciência diz, mas você vai ser perdoado. Não engula essa. Não é assim que a Bíblia diz. Pode ser que eu seja, assim, o apóstolo da desgraça. Eu estou advertindo. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. E vou usar uma expressão com muito respeito aqui, aqueles que pensam dessa forma, mas é uma síndrome de quarta-feira de cinzas, que dá a impressão de que em algum momento eu vou poder chegar, então eu faço as coisas aqui, mas eu vou poder chegar lá, vou pedir perdão e vai ficar tudo bem. Só que assim como é complicado analisar o pecado premeditado, o perdão premeditado é mais difícil ainda. Porque se você comete um pecado num dia, acreditando que no outro dia você vai pedir perdão sobre o pecado que você está planejando executar no dia anterior, você está tripudiando. Você está brincando com a morte de Jesus. Parece que é uma zoeira, e a gente tem que entender, aquilo que o homem semear, ele colherá, de Deus não se zomba. Sim. Então, o senhor tocou num ponto que é essa a ideia, o pecado premeditado com o perdão premeditado. Então, é mais ou menos o seguinte, olha, eu faço num dia, vou me arrepender no outro, peço perdão no outro, e tá tudo certo.
Mas aí Nesse caso, ele tem que ter um Deus bem particular, uma salvação bem particular. Pois é, porque se outra pessoa faz isso aí. Uma coisa que nós não entendemos, nós geralmente cristãos, nós não explicamos. Arrependimento, a pessoa diz, eu pedi perdão e Deus me perdoou. Aí eu pequei de novo, Deus me perdoou. Pequei de novo, não, Deus não te perdoou. A Bíblia diz, quem confessa as suas transgressões, os seus pecados e deixa, é que alcança a misericórdia. Sim. Então Deus sabia que a pessoa não estava arrependida. E outra coisa, arrependimento é um ato existencial concreto pelo qual eu crio conjunturas, lugares vivenciais que impedem de eu repetir aquela transgressão na qual eu caí. Isto é arrependimento. Sim. Se eu continuo deixando o lugar vivencial, a conjuntura do mesmo jeito, eu estou, vamos dizer assim, na expectativa de praticar de novo. E isso aí não é arrependimento, isso é mesmo uma outra palavrinha. Deixa eu caminhar para assim, concordem, quero dizer aqui, vou reafirmar 3 vezes, que concordem em gênero e grau que o colega está colocando aqui. E aí tiro da mesa o premeditado, né? Eu acho que assim, só para deixar algumas almas mais tranquilas, nós sabemos que há um processo de regeneração acontecendo no ser humano. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo dos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Eu quero dizer aqui que a expiação vicária de Cristo, que é encobrir os meus pecados, ela basta através do meu arrependimento e do meu confessar. Quero dizer também que para muitos cristãos mais novos, que pode ser que eles incorram nos mesmos erros, não sendo premeditado. E vai surgir na mente deles então a seguinte pergunta: esse pecado não serei mais perdoado por Deus? Não há mais perdão nesse pecado? Não há como me recorrer a ele? A consequência de qualquer pecado, ela virá, porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Agora, o perdão vicário de Cristo, ele cumpriu o que eu não podia cumprir. Ele cumpriu a exigência da lei que nenhum ser humano pode cumprir. Por isso a lei está morta. Morta em si mesmo, porque ela aponta, ela diz para mim o pecado. Se não houvesse a lei, eu não sabia, eu não conheceria o pecado, diz o apóstolo Paulo. Mas a lei aponta o pecado para mim, mas ela não pode me salvaguardar, ela não pode me limpar, ela não pode me purificar, ela não pode me expiar, ela não pode me tornar justo diante de Deus. Somente a graça salvadora de Jesus Cristo, que me acampa, que me cobre, que me justifica. Eu não posso me justificar em mim mesmo, não é meritório. Se é mérito, não é graça. Se é graça, não é mérito. De modo que a gente precisa fazer algumas separações, porque aqueles que estão iniciando na fé, eles muitas vezes tropeçarão no mesmo erro. Sim. E aí eles pensam o quê? Bom, ferrou, não tem mais perdão, estou perdido, e agora? Certo, então só me preocupo com uma colocação. A lei está morta. Não existe. Não sei como nós cristãos, nós desenvolvemos uma teologia antissemita e acabamos mergulhando nisso aí. Isso vem desde a Idade Média. Não é morta acabada. Eu sei, mas... É morta em si mesma, ou seja, ela é morta porque ela não pode cumprir... Certo, ela não pode cumprir a expiação. Ela não pode cumprir a paga no meu lugar. Eu sou um condenado que preciso pagar pela minha condenação. Certo. Cristo pagou no meu lugar. A lei não podia fazer isso. Sim, então a lei apontava o pecado, vamos dizer de outra maneira. Mas ela não podia expiar o meu pecado. Certo. Então vamos dizer de outra maneira. Morta, né? Não acabada, lei, não aniquilada. A lei que está na Torá é a exigência de Deus da qual ele não abre mão em tempo algum, em dispensação nenhuma, porque quando ele começa a dizer, ele começa apelando para o que ele é. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aí vem, então ele cita ali a lei, o decálogo,
tendo em vista a natureza dele. Portanto, a lei que está revelada no Pentateuco, ela é para seres humanos em qualquer tempo, em qualquer lugar. E Jesus veio justamente para isso, para cumprir a lei em nosso lugar. E agora eu dou a minha vida para Deus e Ele dá a vida de Cristo para mim. Então não existe salvação sem cumprimento perfeito da lei. Por isso que Jesus veio viver a lei e Deus coloca a vida de Cristo em mim quando eu tiro a minha e dou para Ele. E esta vida de Cristo em mim, ela vai paulatinamente amalgamando o meu ser. Então, isto é cristianismo. Agora, nós temos que acabar com esse negócio de limpar a mente das pessoas da moralidade do Antigo Testamento com linguagens que dá a impressão para o leigo que acabou, que o Antigo Testamento não vale mais, que caducou, porque não entende a linguagem, principalmente do livro de Hebreus e Gálatas. Então, muita gente Eu acho que assim, Cristo ele não veio abolir a lei, ele veio completar, né? O judeu, seguidor da lei, praticante da lei, ele deixava assim a falha humana transparecer na lei que ele queria praticar. Toda mulher que for pega no ato do adultério será apedrejada. Aqui não era apedrejada. O ato era premente, a intenção não. Jesus disse, se intentares na sua mente pecar, cobiçar uma mulher, já digo que pecou. Então assim, a lei é perfeita. A lei Cristo completou. Agora, o homem não é apto para cumprir toda a lei. Isso prova que nem os judeus conseguiram cumprir toda a lei. E a Bíblia vai dizer que aquele que peca num ponto e deixa de cumprir toda a lei, aquele que não... Então assim, se a gente for estar preso à lei, não abolir a lei, não é? Porque a única pessoa que pode cumprir a lei na sua excepcionalidade é Cristo. E ele cumpriu por nós, ele é o sacrifício perfeito, né? E porque ele cumpriu, ele expia aquilo que eu não consigo cumprir na lei, ele expia os meus pecados. O seu sangue me cobre diante de Deus e me justifica. Agora eu não sou visto mais por Deus como pecador, porque Deus, quando olha para mim, vê o sangue. O que está no umbral do meu coração é o sangue, por isso o anjo da morte não me toca. Agora, debaixo desse sangue tem um homem pecador, que só vai ser livre desse corpo da morte quando receber um corpo glorificado. O que nós fazemos é ter a consciência de Cristo em nós, sim. Esse amalgamar, transformar, ser nova criatura, caminhar, crescer na graça e no conhecimento, faz parte do processo do homem de santificação, mas não de salvação. Amém. Muito bem, diante das afirmações aqui compartilhadas, fica uma certeza que deve ser trazida ao coração de todos nós. E o Delino que conta. Conta aí, Delino. Conta aí pra gente. Como Daniel, vou me abster. Nesses manjares eu não vou comer, porque eu sei que Deus tem o melhor pra mim. Eu fujo do pecado, resisto ao diabo, ele fugirá de mim. Por Deus estou blindado 24 horas e nada pode me atingir. São 11h38 no Rio. Você continua ligando e participando com a gente aqui. Quer mandar aqui o seu testemunho sobre o debate 93 da sua vida? 968-03-8319. 968-03-8319. Você manda sempre durante o programa, entre 11 e meio-dia, mandando o seu áudio aqui para o nosso debate 93 de hoje. Bom demais ter a sua participação com a gente hoje aqui, minha gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática executou uma importante operação contra a pedofilia. Ontem, os policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e prenderam em flagrante 10 suspeitos. Um dos homens suspeitos de pedofilia, preso nesta segunda-feira, tinha cerca de 3.000 vídeos baixados em 2016, segundo a delegada titular da delegacia, Daniela Terra. Os equipamentos dos suspeitos são de alta tecnologia e alguns dos que foram apreendidos estavam baixando e enviando vídeos para suas redes criminosas. A pedofilia é um crime nojento e repulsivo. Atinge crianças, meninos e meninas. Além da ação policial, pergunto, como combatê-lo?
Qual a resposta do Evangelho de Jesus Cristo para pedófilos, vítimas de pedofilia e familiares? Eu quero ouvir, ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto, começando a ouvir os nossos queridos e amados debatedores de hoje. Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7, ele relata, né, que para as famílias de vítimas, né, de pedofilia, para a própria vítima que passou por isso, porque esse é um mal que vem assolando aí muita gente, e Mateus, ele deixa essa palavra aqui de conforto, né? Não sei nem se seria a palavra, mas assim, um acalento assim para o coração desses familiares, dessas pessoas que passaram por essa situação, que diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço a um mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Aí do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, acho que dentro do que foi colocado aqui, as vítimas de pedofilia e os familiares, qual a palavra de Cristo, né, de Jesus, que poderia trazer um acalento, que não vai ficar impune, minha irmã e meu irmão. Essa situação é uma situação que está sendo, precisa ser combatida, mas tem acontecido. E é uma tristeza na alma, é algo assim muito triste de se falar. Fico feliz pelo empenho, né, dos policiais federais, pela tentativa de combater um crime desse, que é um crime literalmente absurdo, nojento, é triste, né, da gente ver isso. E eu queria lembrar a todos os ouvintes de que fosse divulgado essa informação, que armazenar e compartilhar esses vídeos também é crime. Olha só, eu vejo uma coisa assim muito ruim para a nossa sociedade, muito triste, da seguinte maneira. Essas pessoas, esses e outros que têm outras disfunções, eles são, vamos dizer assim, eles vão encher os presídios e ninguém faz a pergunta, nem o Estado oferece nada. O que fazer para que acabe, vamos dizer assim, para que diminua isso aí? Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Você parece que alguém pulverizou alguma coisa na sociedade. Pulverizou o pecado, sobre a sociedade. E isso aí, agora resolveram correr atrás, buscar essas pessoas. E vão acabar descobrindo que existe muita. Essas pessoas vão encher, abarrotar mais ainda os presídios. Sim. Aí o que vai acontecer? E qual trabalho que vai seguir? O que está se pensando fazer para que vamos dizer assim, essa pulverização desses pecados horríveis diminua? Então não existe nenhuma ação, ninguém vê nenhum indício de ação para diminuir para a próxima geração os crimes, de um modo geral, no Brasil. Então, se educou na geração passada, se educou um monte de, vamos dizer assim, de seres materialistas sem valores espirituais nenhum, os valores morais são fraquíssimos e qualquer um processo de mídia destrói. Então nós temos uma geração que não tem nenhum padrão moral. Agora começam a aparecer as disfunções bestiais e a única solução do Estado é colocar eles dentro de presídio. Não tem outra solução. Isso não é solução. Isso é criar mais problema do que nós já temos. Então parece que alguém pulverizou esta nação com algum pó de pecado e está se multiplicando e começa a aparecer os comportamentos bestiais. O que se vai fazer? Aí ninguém se lembra claro que ninguém vai se lembrar disso, fazer alguma coisa. Quando aparecer as explicações dos sabidinhos, não, porque isso, é isso, é aquilo, tal, existe uma coisa assim, pecado, que o ser humano aceite ou que não aceite. E o pecado é uma força psicoexistencial. Está havendo uma pressão muito grande na nossa nação, porque há um acúmulo de pecado. E você hoje chegar para a pessoa e dizer, não peque, como eu sempre falo para os meus alunos, sempre termino as aulas, eu peço encarecidamente,
por favor, não peque, evite pecar. Você diz, mas isso já seria uma grande coisa se todo mundo se preocupasse com isso. O que está destruindo a nossa nação é uma coisa chamada pecado. Não existe nada, outra coisa, nem outra palavra. O crime de pedofilia, todos os crimes são hediondos, né? Causam repulsa. Aqueles que querem viver em sociedade, seguido pelas normas que ela mesma estabelece, principalmente aqueles que querem vivê-la nos princípios cristãos estabelecidos pela palavra de Deus. Mas o crime de pedofilia, ele causa uma repulsa maior porque ele trata de indefesos. Sim. De pessoas que não têm a capacidade psíquica, a força física, a condição de reagir ao agressor, né? E isso causa pra gente um estado de repulsa muito, muito grande. Concordo com o colega que o papel da igreja contra a pedofilia é pregar contra o pecado. O papel da igreja contra a pedofilia é dizer que se o homem se deixar corromper pelo pecado, não haverá limites para ele. O ser humano vai buscar o pecado até que o pecado lhe destrua e lhe domine e lhe traga ao estado mais animal possível, perdendo toda a racionalidade e consciência de um ser normal. O pecado faz do homem uma besta. O pecado faz do homem alguém ser conduzido pelo impulso, né? Freud fala da pulsão. A pulsão é aquele estado em que você vai cometer determinadas coisas que o seu ego, a sua inteligência, a sua censura não está mais ali, né? Você vive pela pulsão, você vive pelos impulsos, pelos desejos, pelas volições. Mas a sociedade, não importa. Mas se é errado, aí não importa. Mas eu quero, eu vou comer, eu vou fazer, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou adulterar, eu vou prostituir, eu vou ser pedófilo, porque eu quero. E aí o homem para onde? O pecado leva o homem à morte, à miséria, à desgraça, a se desconfigurar como um ser humano, como um ser que Deus criou para amar o próximo como a si mesmo. Então, o papel da igreja é levantar a bandeira do evangelho e dizer que a Bíblia é o único caminho que pode salvar esse homem dessa condição mortal e miserável que o pecado causa na alma. Olha, a presença de pedófilos, e esse tema é um tema frequente na mídia de uma forma bastante clara, e muita gente discutindo o tema, enfim, prisões são feitas, estabelecidas. Agora, a prisão feita, ou as apreensões e prisões feitas pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, ela atua além do indivíduo, naqueles que alimentam essa rede, naqueles que gravam, naqueles que enviam, enfim, que alimentam esse processo que aí está. E lucram com isso, e né? lucram muito. Isso é uma indústria, uma indústria internacional. Verdade. Entendeu? Para muita gente, é provável que alguns estejam envolvidos com isso, nem façam uso disso. Justo. Mas são pessoas que estão ganhando dinheiro com aquilo ali. Só que precisa ficar claro, como foi dito anteriormente, que isso é crime. Com certeza. E quando você imagina uma criança, entendeu? Filho, neto, vizinho, da igreja, colega, enfim, você fica imaginando assim, cara, como é que a pessoa faz uma coisa dessa com uma criança? É uma questão que não é recente, é uma história que já é antiga, mas com a multiplicação da internet, ela ganhou também uma multiplicação, né? Ela chega de maneira quase que secreta, só que agora está todo mundo identificando que a polícia consegue, ainda que em escala pequena, vasculhar isso, acessar isso. Por exemplo, essa investigação já durava 6 meses. Então existem setores de inteligência das polícias que estão trabalhando conjuntamente, que estão identificando isso em vários pontos do Brasil e do mundo. E com isso tentando achar um ponto para poder rachar esse negócio. O mecanismo utilizado veio do FBI dos Estados Unidos, que consegue detectar quais são os IPs, as máquinas que estão acessando, baixando e enviando, né, upload, download desse material. Então o Brasil já tem essa tecnologia, e ele então vai detectar geograficamente aonde essas pessoas estão e qual é o IP desse computador que está fazendo isso. Bom, a notícia está aí, eu acho que vale a pena essa reflexão importante aí sobre esses assuntos. Os pastores colocaram aqui seus posicionamentos, inclusive os bíblicos, sobre esse tema aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93.
com J.R. Vargas, na 93 FM. 11:49 agora, minha gente. 11:49. A Procuradoria-Geral do Estado negocia com o Ministério Público Federal e a Justiça Federal a repatriação de 270 milhões desviados dos cofres públicos pelo ex-governador Sérgio Cabral e já recuperados pela Operação Lava Jato no Rio. Os recursos estão bloqueados e a devolução deve ocorrer este mês. Que destinação você daria a esses recursos? Você já orou pelo fim da impunidade e pelo fim da corrupção no Brasil? Em Eclesiastes 7:7 está escrito: a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Como aplicar esse texto bíblico? Eu pergunto aos nossos debatedores, querendo ouvir também os nossos amados ouvintes. Quem pode iniciar aí trazendo sua reflexão sobre o tema? Olha, vamos nós. Pastor José Derivaldo. Quanto à repatriação e qual seria a destinação dada? Então, não sei, vamos dizer assim, como é que vamos dizer assim, o plano de gestão orçamentária vai funcionar. Mas, olha só, quem foram os principais perdedores com a má administração do governador? Foram os funcionários do Estado, que agora estão pagando. Então, no caso de uma recuperação de uma pequena parte do que foi perdido, seria bem lógico que fosse destinado, primeiro, ao pagamento destes que são quem estão pagando o preço da má administração dos governadores. Então, deveria se pensar assim. Agora, não sei o sistema de planejamento financeiro, como é que vai fazer isso aí, porque tem um monte de regras. Parece que será estabelecida pelo Ministério Público. Parece, pelo que se indica, que o Ministério Público vai dar a palavra final sobre esse tema, uma vez até que o Estado, que já fez isso tudo, porque isso tudo é fruto de uma corrupção realizada no próprio Estado, teria dificuldades para isso. Mas imagino que exista algum tipo de possibilidade. Um ouvinte nosso dizendo, olha, sem sombra de dúvida, parte desse dinheiro deve ser imediatamente investido na UERJ. Aqui está às vésperas do vestibular e ainda não retornou às atividades por falta de recursos, higiene, também sua manutenção, e também o Hospital Pedro Ernesto, por ser um hospital de referência da comunidade do Rio. Concordo, como educação, sempre investimento, mas eu acho que a população hoje sofre e a realidade hoje é outra. Acho que segurança está um caos, mas eu acho que a saúde precisa ser revista. Eu acho que pessoas hoje não têm condições de pagar um plano de saúde. Hospitais estão sendo fechados porque faltam medicações simples, faltam cânulas, faltam sondas de aspiração, falta material, falta fralda para trocar aqueles pacientes que estão lá em cima daquele leito, não existe seringas para injetar medicação. Então eu acho que a saúde é uma área que tem assim sofrido bastante. Eu acho que é uma área que merece uma atenção assim especial, porque todos nós precisamos ou precisaremos um dia de atenção básica de saúde, de um socorro emergencial, e a população hoje não tem condições, e até aquelas pessoas que hoje têm plano de saúde não estão conseguindo vagas, leitos em hospitais no caso de uma necessidade. Outro ouvinte aqui dizendo, irmãos, eu não concordo em pagar os funcionários primeiro, porque tem muitos funcionários fantasmas, principalmente na rede pública, diz aqui um dos nossos ouvintes. A prioridade para esse ouvinte é saúde, educação e segurança. 270 milhões não dá para nada. É muito pequeno. A dívida da UERJ, por exemplo, chega a 390 milhões para se colocar em dia. Isso que eu queria colocar aqui. Toda repatriação é louvável e nos dá aquele sentimento de resgate da dignidade daqueles que contribuem para que esses governantes façam malversação do dinheiro que é nosso, do povo. Agora, 270 mil, estima-se que Sérgio Cabral roubou 1 bilhão por ano na corrupção. 1 bilhão. 1 bilhão. Então, eu penso que esse dinheiro, que não vai suprir o Estado, porque o Estado, a demanda do Estado é gigantesca, ele deva ser usado na educação para mudar a cultura do nosso povo. Olha que coisa triste é quando o povo assim, não, vou votar nele porque ele rouba, mas faz.
Nossa, Se ele rouba, ele não pode estar, não pode ser detentor do poder daquele que vai mexer no erário, no dinheiro público, que é aquele que vai mexer no meu imposto, aquele que vai destinar a escola para o meu filho, o remédio no hospital, os médicos. Não pode, ele não pode. Se ele rouba, ele faz. Porque ele faz, ele rouba, mas faz. Ele é o melhorzinho entre os piores. Não. Essa cultura brasileira de aceitar a corrupção passivamente, né? Nós vimos aí uma enxovalhada contra o Lula. E as pessoas, não, mas ele fez muita coisa e ele foi eleito, sendo denunciado mensalão, mensalinho, petrolão. Ele foi eleito porque o nosso povo tem uma cultura de aceitar a corrupção. Esse dinheiro deve ser usado para mudar essa cultura na nossa nação, de nós não aceitarmos que se o político, o gestor público, o funcionário público, aquele que nós pagamos para que ele esteja ali, seja corrupto, tem que ser extirpado. Há pouco o governador do estado do Rio de Janeiro disse, se condenar todos os políticos não vai ficar político nenhum para governar. Que ridícula essa palavra do Pezão. Ele demonstra o que ele pensa de ser um gestor público. Ele demonstra o que o poder público é. Se punir todos os políticos, quem vai dirigir o país? Isso é uma cultura que precisa ser mudada, sim, concordo, mas a longo prazo. Isso já vem educar uma geração. Já vem acontecendo, então isso é algo que nós vamos conquistar, sim, a longo prazo. Já está acontecendo as modificações, graças a Deus por isso, mas a gente precisa de um investimento emergencial. E hoje eu vejo que a segurança e a saúde são áreas assim que... A parte boa dessa história toda é que repatriação desses recursos, isso é uma coisa que para nós estamos vivendo uma mudança cultural, estamos nesse prisma aí. Quando foi feita a repatriação do dinheiro da Petrobras, foi feita uma cerimônia em que se revelou a investigação feita, as investigações que estavam ainda em curso e o envolvimento da Petrobras para resolver o problema da corrupção naquela instituição. Aquilo aconteceu. Agora, a proposta aqui é que esse dinheiro seja repatriado ainda este mês. Então, é a primeira etapa de um processo que eu torço para que seja um processo justo, para que todo o recurso seja de fato repatriado. O cara adquiriu uma casa, vende a casa e repatria aqui o dinheiro. Comprou um carro, vamos repatriar o dinheiro. Ou seja, mas que isso venha, e aí tem a proposta me parece exatamente essa, o dinheiro vem carimbado, no sentido de que esse dinheiro vai para o Hospital Pedro Ernesto, esse aqui. Esse dinheiro aqui vai para o servidor público. Qual deles? Servidor público da área tal. Esse dinheiro vai para tal. De alguma forma, e olha que não é uma coisa simples, nós estamos falando de uma coisa complicada. É por ser tão complicado que, em geral, isso é delegado a alguém. E é nesse processo que os recursos se perdem. Aí você tem 270 milhões estão aqui, ou seja, o que o Ministério Público é trabalho demais. Não é um trabalho fácil, ele vai ter que acompanhar a utilização desse recurso para saber se não está havendo novo desvio dos recursos. E nós vamos ter que acompanhar essa vida inteira. Sim. Mudou a cultura. Por exemplo, hoje, quando você adquire um produto em geral, você olha o prazo de validade. Sim. Quem não olha se surpreende, porque muitas vezes, como aconteceu ontem, supermercados em áreas bem nobres são flagrados vendendo produtos com validade vencida. Então você tem que ensinar isso às crianças hoje. Ela pega lá o produto, o que é? Tá comprando uma bala, olha, data de validade. Então é uma cultura que mudou. Muitas pessoas fazem isso naturalmente. Nós estamos vendo uma mudança e há uma expectativa de coisas novas venham acontecer com a graça de Deus. Muito bom. Nós temos que lembrar que também não é a repatriação que nós estamos assistindo na nossa nação, não é só essa. Por exemplo, a Odebrecht vai devolver 6 bilhões. Então imagine como é que andam as coisas, o que essa nação não sofreu. Então, acredita-se que nos últimos 10, 12 anos, nós tivemos uma perda, vamos dizer assim, por esse ralo de 1,5 trilhão
Então, nós, aqui no Brasil, nós estamos sabendo disso agora, mas os serviços de inteligência do mundo já sabia disso. Muito obrigado, querido pastor José Derivaldo, muito obrigado à pastora Tatiana Fernandes, o querido pastor Hélio André, queridos aqui à mesa, 3 pastores amados, muito obrigado pela presença dos 3 aqui com a gente hoje, aqui no nosso debate 93. Vaneise, alô Vaneise, bom dia Vaneise. Bom dia, JR, debatedores, ouvintes. E hoje a nossa pesquisa foi o seguinte, JR, você sabe o que é iniquidade? 60% dos nossos ouvintes dizem que sim e 40% não. Muito obrigado aos nossos ouvintes que participaram, ouviram aqui as explicações, ouviram as definições e participaram conosco. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir o pastor Hélio André para orar conosco. Apresentaremos os temas diante de Deus em oração e sempre orando todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém. Queria mandar um beijão para a igreja, está fazendo 19 anos, JR, a nossa comunidade de fé. Parabéns. Beijo para todos vocês, parabéns, tá? Deus abençoe. Pai, nós queremos nesta hora que o Senhor nos ajude a lutar contra essa cultura do pecado, contra a iniquidade que esfria o coração e faz com que as pessoas vivam um estado, uma prática. O próprio Senhor Jesus advertiu até para aqueles que possam estar no caminho da fé: aparta-te de mim que eu não te conheço, você que pratica a iniquidade, está nela o tempo todo. Pai, que o Senhor possa dar graça, entendimento, que aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que renovaram a sua mente pela transformação do Evangelho, do poder da sua palavra, vivam a santidade, vivam o caminho de se aproximar de Cristo e de se assemelhar à estatura do varão perfeito. Ajuda-nos a vencer as nossas demandas, as nossas fraquezas, as nossas humanidades. Retira de nós as nossas lepras, que muitas vezes nos afasta do Senhor. Abençoa aqueles que estão no presídio, nos hospitais. Abençoa as crianças do asilo, do orfanato, os velhos do asilo, as crianças do orfanato. Pai, que eles possam ter um acalento, que possam chegar anjos vestidos de pessoas, e ali, Senhor, possam acalentar o coração desses. Ajuda a tua igreja a ser igreja fora das paredes, a ser igreja na comunidade, a ser igreja alcançando o próximo, amando o próximo, se dando ao próximo e levando o próximo o melhor caminho de vivência, que é o caminho de Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.